Meus queridos, bom dia, boa tarde ou boa noite, tanto faz, porque boa é a hora em que você se juntou a nós. Nessa aqui é a segunda videoaula em que repassaremos o tema do discipulado, veiculada pelas duas parábolas de Lucas 14, a do construtor da torre e a do rei guerreiro, agora a partir de uma segunda leitura ou releitura efetuada com as lentes doutrinárias espíritas que nos norteiam a fé. Você entenderá, meu querido, com o tempo e com o aprofundamento dos seus estudos e das suas reflexões, que há um obstáculo significativo, eu diria quase que um abismo intransponível, como aquele da parábola de Lázaro, entre o entendimento doutrinário espírita e aquele erigido pelas teologias cristãs, que abraçaram o entendimento de que ao homem foi dado morrer uma só vez e depois disso virá o juízo, da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, texto utilizado por fundamento da unicidade das existências, de maneira que seria tudo ou nada aqui e agora para ser resolvido no juízo final com a ressurreição dos corpos e a recriação do Éden. Meus queridos, a distância conceitual entre a ideia da ressurreição da carne e tudo o que com isso se implica em termos teológicos e a reencarnação da alma e tudo o que isso se implica é, perdoe-me a metáfora futebolística semelhante à polêmica que envolve as disputas em torneio do tipo mata-mata e os campeonatos chamados por pontos corridos, porque nos torneios de mata-mata você tem em geral uma única partida ou duas para resolver a sua sorte. Ou você segue adiante ou você está fora da disputa. Já nos campeonatos, há uma sucessão de partidas em que eventuais tropeços e derrotas podem ser superados por mais treinos e mais jogos, de maneira que ao final você ainda pode se sagrar campeão. Meu querido, essa ideia de que a vida não é única, mas apenas uma etapa, uma partida de um campeonato maior que está sendo jogado e que ao final coroará a todos como campeões, é uma tese de difícil absorção pelas religiões cristãs, porquanto ao fazê-lo, se o fizerem, teriam que abrir mão da primazia da salvação das almas, que repousa no indivíduo e não na instituição religiosa. E, consequentemente, ruiria todo o complexo sistema econômico que gira em torno do sacerdócio organizado desde o tempo de Moisés e Arão, com seus dízimos e sacramentos. No entanto, é preciso dizer que o que hoje é uma visão hegemônica, ortodoxa das teologias cristãs e que fala dessa unicidade das existências e da ressurreição dos corpos, está longe de ser unanimidade no mundo e encontra-se longe de ser unanimidade ao longo da própria história do cristianismo. Isso porque, ao longo dos séculos, duas maneiras ou duas escolas, duas interpretações ou modos de entender a Bíblia foram erigidos e representados por duas escolas distintas. Por exemplo, a escola de Alexandria, aqui do lado do Egito, aquela que foi formada a partir dos judeus ou dos hebreus que não voltaram para Jerusalém depois do exílio na Babilônia, fazia uma exegese greco-judaica, platônica, gnóstica das escrituras sagradas, a começar do Antigo Testamento e seguido pelo Novo Testamento, ou na verdade, pela maneira de entender e compreender a vida e os ensinamentos de Jesus. Essa escola entendia que o texto bíblico não dizia aquilo que estava escrito propriamente dito, mas o que estava escrito alegorizava um outro significado, que precisava ser interpretado. Essa escola reuniu expoentes como Clemente de Alexandria, Orígenes, Dionísio e o próprio Filo de Alexandria, que foi seu fundador. Contrapondo-se a essa escola, nós temos aqui a escola de Antioquia, do outro lado, que surge em oposição à primeira, de Luciano de Samosata, e que preconiza
uma interpretação mais literária, sem ser literal, do texto bíblico, sendo esta a escola que vai se estruturar na base da exegese da Reforma Protestante, com seus 5 solas, e dentre eles o sola scriptura e o sola fides. O problema com essa escola é o que é alegórico e o que deve ser interpretado ao pé da letra, isso não se define. E incluem, por exemplo, diálogos diretos e sem rodeios, como entre Jesus e Nicodemos acerca do nascer de novo, como dentre sendo aqueles de sentido alegórico, por exemplo. Pois bem, desnecessário dizer que a doutrina espírita faz uma leitura mais abrangente do texto bíblico, filosófica, porque tem, inclusive, em Sócrates e Platão seus precursores, como deixa assentado Allan Kardec na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é essa leitura mais alegórica que vai nos valer no vídeo de hoje para reconfigurarmos a questão do discipulado. Vamos juntos apontar as diferenças nessas maneiras de ler e de entender as parábolas do discipulado e o próprio discipulado. Pois bem, meus amigos, deixamos na nossa última videoaula, uma pergunta a partir do texto de Joaquim Jeremias, que indagava se o discipulado seria alcançável, atingível, disponível para todas as pessoas, se todos nós poderíamos atender aquelas exigências do discipulado, e a resposta teológica tradicional é que não, porque na perspectiva teológica, não são os discípulos que escolhem seu mestre, mas o mestre que chama e capacita os seus discípulos. E é isso que nós temos nos textos dos Evangelhos ou do Novo Testamento, Jesus escolhendo os seus discípulos e eles indo até ele, como em Marcos 3:13, vai dizer: Jesus chamou a si os que ele queria, e esses foram até ele. Em Lucas 5, você verá Jesus chamando Pedro e André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e eles vão deixar o seu barco na praia para seguir Jesus. Mateus 9 vai trazer o chamado do mestre ao coletor de impostos, e ele vai deixar a coletoria para seguir Jesus. Em João 1, Jesus vai chamar, dentre outros, Filipe e Natanael, e eles o seguiram ao longo dos textos evangélicos, como em Lucas 9, que nós vimos no nosso vídeo passado. Jesus vai chamando e vai estabelecendo as condições para o exercício do discipulado, todo aquele relato que culminou com as parábolas da construtor da torre e do rei guerreiro, e que vai dizer que é preciso entender que há alguns pré-requisitos para seguir Jesus. A ideia é que depois de morto, Jesus segue chamando e capacitando os seus discípulos segundo o entendimento tradicional da teologia. E assim, com o exemplo bíblico mais notório e conhecido, quando em Atos 9, Jesus chama Saulo, o vaso escolhido na estrada de Damasco. Perícope que a Bíblia de Jerusalém vai intitular como sendo a vocação de Saulo. Então, o chamado ao discipulado é um chamado vocacional, é um chamado dirigido a determinadas pessoas que estariam imbuídas dessa vocação. Isso vai nos trazer à baila, por exemplo, o texto de Dietrich Bonhoeffer, aqui eu já citei na videoaula passada, na sua excelente obra, O Discipulado. Ele vai dizer que nada é mais importante que o chamado e nada ocorre além da imediata obediência daquele que foi chamado. E é esse indivíduo que foi chamado, que vem vocacionado para o discipulado, é ele que deve deixar tudo para seguir Jesus.
Na mesma linha de Bonhoeffer e na mesma linha teológica cristã tradicional, nós temos o excelente texto, a excelente produção, a trilogia do cardeal emérito de Roma, Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, trilogia intitulada Jesus de Nazaré, quando no segundo volume ele vai dizer que os trabalhadores da messe de Deus não podem simplesmente ser procurados como faz o empreiteiro que procura o seu pessoal. Eles devem ser implorados a Deus, como fez Jesus, e por Deus escolhidos para esse serviço. Portanto, meus amigos, a teologia tradicional responde ao questionamento provocativo de Jeremias que eu deixei aqui para vocês no nosso fecho da última videoaula, que não, nem todos se tornam um discípulo de Jesus, mas o discipulado é destinado a essa casta de escolhidos que se encontram vocacionados e, a partir dessa vocação, serão capacitados para o exercício do ministério. Discipulado, então, não é para todas as pessoas. A questão é como se dá essa vocação, eis o ponto que a teologia tradicional esbarra. Deus teria feito uma casta de sacerdotes mais bem dotados para o discipulado? Esse entendimento, desde que Moisés nomeou seu irmão Arão como sacerdote e separou os descendentes da tribo de Levi para o serviço no templo, essa pergunta encontra-se sem resposta e a teologia tradicional não dá conta de respondê-la. No entanto, há uma outra maneira de entender o tema do discipulado, e é essa outra maneira que traz no seu bojo um outro tipo de olhar processual que o dogma da unicidade da existência não dá conta de resolver, mas dentro de uma perspectiva doutrinária espírita, nós vamos chamar a atenção para um ou outro ponto, um ou outro sentido do tema discipulado. É o que faremos a seguir, meus queridos. Eu queria lhe chamar, portanto, para pelo menos duas maneiras distintas de se entender a ideia ou o conceito do discipulado. Desse discipulado seria, num sentido amplo, lato sensu, o ato de um aluno se aproximar de um mestre para escutar as suas lições. No entanto, você pode entender também discipulado num sentido mais estrito senso, seria o ato de viver de acordo com as lições recebidas pelo seu mestre. Então, discipulado passa a ser ou passa a ter os contornos e a ideia de um processo. Primeiro, o aluno encontra o seu mestre, filia-se a ele, aproxima-se dele, escuta as suas lições e vai gradativa e paulatinamente internalizando esses ensinamentos e passa então a conduzir a sua vida de acordo com os ensinamentos recebidos pelo seu mestre. Meus queridos, você e eu sabemos que há uma distância considerável entre saber e fazer. É a mesma distância que existe entre a intenção e o gesto. Nem sempre conseguimos viver de acordo com os ensinamentos que nós já possuímos. No entanto, não podemos perder de vista a ideia de que isso é um processo de fidelização, porque o elemento específico da fides fé é exatamente este elemento de convicção que faz com que os ensinamentos que você agora conhece ou já conhece, ou a partir do momento em que você os conheça, eles tomem proporções ou magnitudes a tal ponto que eles passam a influenciar a maneira como você vive a vida, a maneira como você dirige a própria existência. Porque, do contrário, você vai ser apenas um conhecedor dos ensinamentos, você pode ser um grande conhecedor das Escrituras Sagradas, do texto bíblico, do Evangelho, um admirador dos seus preceitos, sem ser um discípulo em sentido estrito. Se você não deixar que esses ensinamentos
passem a influenciar a maneira como você vive a sua própria vida e relaciona-se com o mundo. Esse processo do discipulado, ele está muito bem alegorizado, por exemplo, na vida daquele que foi o discípulo mais conhecido de Jesus, aquele que com ele teve um maior grau de intimidade, um maior grau de aproximação e aquele de quem os textos bíblicos mais nos falam, que foi o apóstolo Pedro. Nós vamos repassar rapidamente a trajetória de Pedro junto ao seu mestre, partindo do pressuposto de que essa trajetória alegoriza ou simboliza a nossa própria caminhada junto ao nosso Mestre Jesus. Vamos juntos, é isso que faremos de agora em diante. Então, meus queridos, o primeiro passo do discipulado consiste num movimento de aproximação do discípulo com seu mestre, o que implica num reconhecimento do seu mestre por parte do discípulo. A trajetória do apóstolo Pedro vai nos mostrar que ele é levado até Jesus por intermédio de seu irmão André, que nos conta a história detalhadamente ao capítulo 1 do Evangelho segundo João. Ali você lerá que André havia se filiado ao movimento messiânico inaugurado por João Batista, que dizia que os tempos haviam chegado e que o Messias já estava entre eles, e André vai presenciar o momento em que João aponta para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e passa então a seguir Jesus. André e outro discípulo de João Batista, esse inominado, não identificado, e Jesus, vendo-se seguido, vira-se para eles e faz uma pergunta muito significativa: que buscais? Essa pergunta, meus queridos, é muito significativa porque ela é reveladora de que existe mais de uma razão ou mais de um porquê para o homem ou a humanidade se aproximar de Jesus. E como você sabe, naquele tempo uma grande multidão de pessoas foi ao encontro do Mestre para se beneficiar da sua atuação pessoal. Queria que Jesus resolvesse os seus problemas, curasse os seus corpos, restabelecesse a partilha dos seus bens. Era uma busca que estava interessada na resolução de um problema real e imediato. Essa é uma busca legítima, mas não é a busca propriamente do discipulado. Ela pode levar ao discipulado num segundo momento, ou não. A busca que leva ao discipulado, ela está estampada na resposta de André à pergunta de Jesus, porque André vai responder com uma contra-pergunta: Mestre, onde tu moras? E essa ideia, Mestre, onde tu moras, ela revela a intenção do discípulo de se aproximar e de ter uma intimidade com o seu mestre. André não apresenta nenhum problema a ser resolvido. Ele diz que ele quer se aproximar e conhecer Jesus. Essa busca que vai gerar ou levar o discipulado, e diz o texto bíblico que André então passa o restante da tarde e toda a noite, a madrugada, junto a Jesus, para no dia seguinte levar a notícia a seu irmão Pedro. João 1,41, achamos o Messias, achamos, é um verbo que vai denotar que havia uma procura, havia uma busca, e havia a busca de André e de Pedro por aquele a quem as Escrituras Sagradas indicavam que estava por vir ou já estava entre eles. E Pedro vai então ser levado à presença de Jesus, que o reconhecerá como sendo Simão Barjona, Simão filho de João, João Batista, a quem os homens chamarão por Quefas. Portanto, meus queridos, o primeiro movimento do discipulado é um movimento de busca. Essa busca vai ser reveladora de uma inquietude. Se o indivíduo estiver plenamente satisfeito, plenamente conformado com as questões da vida material, ele nem empreende essa busca, ele fica onde está. O movimento inicial do discipulado, então, é um movimento de desconformidade com a vida do ponto de vista puramente material. Há uma inquietude, é preciso que haja essa busca, essa
insatisfação interior que vai em busca dessa resposta. E Jesus vai ser a resposta para as inquietudes dos discípulos e daqueles que o buscam. Prosseguindo, meus amigos, se o primeiro passo consistiu em identificar o seu mestre, aproximar-se dele, o segundo passo consiste naturalmente em ouvir o que o seu mestre tem a dizer. É isso que fazem os irmãos Pedro e André, que passam então a seguir Jesus a ponto de que ele vai fazer uma pregação a partir ou de dentro de um dos barcos de Pedro. Lucas 5, do 1 ao 10, nos traz essa narrativa. Eu tenho aqui em mãos a Bíblia de Jerusalém, que vai dizer isso. Jesus, versículo 2, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão pediu que se afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E percebam, Pedro é um ouvinte privilegiado da pregação de Jesus, porque ele se aproxima a ponto de essa pregação ser feita a partir do seu barco. Então, o movimento, o passo seguinte do discipulado é: identificou o seu mestre, ouça o que ele tem a dizer. Mas o texto é absolutamente profundo e complexo, porque Lucas prossegue dizendo que, feito isto, terminada a pregação, segue-se um convite de Jesus a Pedro: vamos para onde as águas são mais profundas, para lançar as tuas redes ao mar. Jesus pede então que Pedro leve o seu barco para o meio do lago de Genezaré, o mar da Galileia, para lançar as redes ao mar, e vai ouvir a objeção racional do seu incipiente, iniciante discípulo, que vai dizer: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. E assim é feito, e o produto daquele lançamento ficou conhecido como a primeira pesca miraculosa, porque uma tão grande quantidade de peixes acolheu ao lançamento daquela rede que as redes começaram a se esgarçar, e Pedro precisou se socorrer dos demais barcos de sua propriedade, de sua sociedade, para que pudesse embarcar todo aquele produto, momento no qual o pescador se põe de joelhos e então se admite ele sendo um pecador, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, ausenta-te de mim, porque não sou digno da sua presença. É nesse momento que Jesus o convida a ser um pescador de homens, e junto com ele vão também André e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que deixam os barcos na praia e passam a seguir Jesus. Meus queridos, absolutamente significativa essa passagem, que vai dizer que depois desse movimento de aproximação, que foi feito a partir de uma inquietude interna, que identificou o seu mestre como sendo Jesus, ou Jesus como sendo o seu mestre, você precisa se aproximar a ponto de ouvir aquilo que o seu mestre tem a lhe dizer. No entanto, é preciso levar os seus barcos para águas mais profundas, ou seja, é preciso aprofundar-se nessas lições e nesses ensinamentos. Convite ao aprofundamento não nos falta, meus queridos. Nós da doutrina espírita somos sempre defrontados com a questão 780 do Livro dos Espíritos, que diz que o progresso moral é decorrente ou consequente do intelectual, e somos defrontados com a exortação do Espírito Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então é preciso aprofundar-se no conhecimento e lançar as nossas redes nas águas do conhecimento, para que possam acorrer essa tão grande quantidade de luzes que vão, então,
encher a nossa embarcação, preencher as nossas redes. E notem que curioso, é nesse momento em que o discípulo, ele agora iluminado pelo aprofundamento da compreensão das lições divinas, dos ensinamentos de Jesus, ele agora também se reconhece um pecador. E normalmente a gente passa a reconhecer pecados onde a gente antes não o reconhecia porque estávamos cegos, como diz Jesus aos fariseus: enquanto estão cegos, seu pecado não subsiste. No entanto, agora que vemos, nós nos enxergamos também como pecadores, mas por curioso que seja, nesse momento em que as luzes do conhecimento já iluminam o seu coração e você já é capaz de fazer uma nova imagem de si mesmo, é nesse momento que você também vai ser convidado a se transformar num pescador de almas ou de homens na sequência do discipulado. Meus amigos, é isso o que Pedro faz, é essa a trajetória que nos implica também na nossa caminhada junto com Jesus. Por fim, meus queridos, uma terceira e decisiva etapa do discipulado consiste no discípulo internalizar o seu mestre. Eu entendo que essa circunstância está muito bem alegorizada na passagem de Marcos, no capítulo 1, no versículos 29 ao 31, hoje aqui com a Bíblia de Jerusalém em mãos, perícope conhecida como a cura da sogra de Pedro, e que, sobretudo, no versículo 21, o evangelista vai dizer que logo ao sair da sinagoga, Jesus foi à casa de Simão e de André com Tiago e com João, ou seja, Pedro passa a levar Jesus para dentro de casa. Esse é o movimento que eu quero ressaltar aqui dentro da trajetória de Pedro. O discípulo que se aproximou do seu mestre, que encontrou o seu mestre, que ouviu o que ele tinha a dizer, que se aprofundou nesse conhecimento, agora passa a internalizar Jesus e a levar essas lições e esses ensinamentos para que o mestre internalizado possa agora beneficiar o seu entorno, sobretudo o seu entorno familiar, porque é isso que Jesus faz naquela oportunidade, cura da febre a sogra de Pedro que jazia na cama. E é engraçado, meus amigos, que quando a gente é bafejado pelas luzes do Evangelho e a gente se candidata ao discipulado, mais das vezes a gente tem em mente grandes realizações. Queremos trabalhar numa mediunidade missionária, como a de um Chico Xavier, ou numa oratória inspirada, como a de um Divaldo Pereira Franco. Imaginamos ou idealizamos grandes realizações externas e, no entanto, esquecemos de perceber e de atentar que o discipulado começa dentro de casa. Houve ao tempo de Kardec um pregador evangélico, batista, chamado Charles Spurgeon, cujos sermões foram muito respeitados, é uma figura de muita autoridade no evangelismo. Ele deixou, na verdade, fizeram um compêndio, uma compilação dos seus sermões para compor essa obra, Os Milagres e as Parábolas de Nosso Senhor, por Charles Spurgeon. E Spurgeon faz um sermão em torno da cura da sogra de Pedro, e ali nesse sermão ele fala uma coisa muito dura de ser ouvida e difícil de ser lida, que diz respeito a isso que nós estamos falando. Ele diz assim: se os seus filhos ou pais duvidam da sinceridade de sua fé, acho bom você começar a duvidar de si mesmo, e isso é muito verdadeiro. Infelizmente é muito verdadeiro. Porque, na verdade, nós temos sido grandes cristãos teóricos da porta de casa para fora. Falamos de Jesus, falamos de doutrina espírita, citamos pretensos trechos de autores espíritas no Facebook, nas redes sociais, mas muitas vezes esquecemos de levar Jesus para dentro de casa, para que a sua presença e as suas lições internalizadas possam beneficiar os nossos familiares e o nosso entorno mais imediato. Emmanuel também chama a atenção
para esse fato no livro Fonte Viva, numa mensagem intitulada Ajudemos Sempre, em que ele está trabalhando um outro contexto, o contexto do próximo, na parábola do samaritano, mas ele vai dizer que o próximo a quem precisamos prestar imediata assistência é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, e isso geralmente se dá dentro de casa, porque a doutrina espírita nos explica que um dos mecanismos mais sábios da providência divina é situar sobre os laços de consanguinidade ou de parentesco, sob o mesmo teto, debaixo do mesmo teto, espíritos que no passado se desarmonizaram entre si, para que agora, a partir dessa convivência, com a bênção do esquecimento do passado, possam se recompor. O ponto aqui do discipulado é esse: o discípulo que não leva Jesus para dentro de casa, ele não internalizou direito, ele não ouviu direito as lições do seu mestre. Esse é um decisivo passo para o discipulado. Trazer as lições de Jesus sempre consigo, para que elas possam se espargir, se espalhar no seu entorno, beneficiando aquelas pessoas que estão à sua volta. Discipulado não envolve necessariamente grandes e retumbantes obras. Discipulado muitas vezes significa santificar o seu dia a dia, o meu dia a dia, a nossa vida comum, a nossa vida cotidiana. É isso que o Mestre espera dos seus discípulos. Meus queridos, tentamos, com essas reflexões, em que repassamos com vocês parte da trajetória de Pedro junto ao seu mestre, trazer-lhes a compreensão de que discipulado não é simplesmente uma vocação com a qual você nasce ou não. Discipulado é, sobretudo, um processo. Processo que se inicia e somente se inicia se e quando o indivíduo achar-se inconformado, insatisfeito com os padrões puramente materiais da vida humana. Enquanto você não ansiar pela transcendência da vida manifestada, da vida material, você sequer dá o passo para encontrar Jesus. E aqui vale citar as advertências de Jesus que vão emoldurar as duas parábolas, a parábola do construtor da torre e do rei guerreiro de Lucas 14. Se você amar a sua vida, os seus bens mais do que a mim, você ainda não está pronto para o discipulado. Você não é digno de mim. Portanto, meu querido, se você já está movido por essa inquietude, se você deve então começar a empreender a sua busca pelo seu mestre. E essa busca vai levá-lo até Jesus. E aqui, meus queridos, eu quero lhes dizer que não importa aonde você encontrará Jesus. Você pode encontrar numa casa espírita, você pode encontrar numa igreja católica, você pode encontrar num templo evangélico, você pode encontrá-lo sozinho nas suas leituras, nas suas reflexões, nos seus textos, na rua, não importa. Importa sim que ao encontrá-lo, você se aproxime dele a ponto de ouvir as suas lições, de escutar os seus ensinamentos. E, meu querido, não se esqueça de se aprofundar neles. E aqui eu falo para nós, os espíritas, sobretudo nós, porque, obviamente, eu também nem tenho lugar de fala nas outras religiões. Mas nós espíritas tratamos muito tudo à base do senso comum. Nós achamos que conhecemos, achamos que sabemos. E isso, meus queridos, é um engano muito grande, engano para o qual já advertia José Herculano Pires no século passado, no seu livro Curso Dinâmico de Espiritismo, dizendo que a doutrina espírita segue sendo a grande desconhecida, sobretudo de nós, dos espíritas. E é bem provável, meu querido, que ao se aprofundar nesses ensinamentos, ao se aprofundar nas lições de Jesus, você se encontre naquela situação de Pedro e se veja compelido a prostrar-se de joelhos e reconhecer-se você também um pecador. Não importa, é melhor que o espelho narcísico tenha se quebrado
Como vimos no módulo anterior, na parábola do filho pródigo, para que nós não fiquemos detidos na posição do irmão do filho pródigo, aquele que fazia uma imagem muito bela de si mesmo, se achava muito justo e muito quites com o pai só para se descobrir que ele, embora perto, estava longe. A questão é que quando você puder lançar um olhar para dentro de si mesmo e reconhecer-se também o pecador, é aí nesse momento que as portas se abrem para a transformação e para a mudança. Porque ninguém muda aquilo que acha que já está bom. E é aí que nesse momento também se abrem as portas para o discipulado em sentido estrito. Porque é nesse momento em que você passa a carregar Jesus consigo que você passa a tentar viver e aplicar as suas lições, os seus ensinamentos no cotidiano, que agora se encontram internalizados e para os quais agora você tem uma compreensão alargada, não só para aplicar na vida alheia, sobretudo para aplicar na vida própria. Esse meu amigo, minha amiga, meus queridos, esse é o investimento de longo prazo, de longo curso, passível de ser extraída da parábola do construtor da torre. Mas lembre-se, um edifício não se faz de um dia para o outro. E há uma luta a ser travada, uma guerra a ser batalhada. Isso porque eu não lhes contei, mas eu conto agora. A trajetória do discipulado, ela não termina na internalização da lição. E a trajetória de Pedro nos mostra isso, porque ela é cheia de idas e vindas, de fluxos e refluxos, de afirmações e de negações. Há, por exemplo, o momento em que Pedro pensa em encontrar-se preparado para caminhar sobre as águas como seu mestre e lança-se os seus passos vacilantes no mar, aqui representado pelos elementos da materialidade, e vai sossobrar e vai naufragar. Há um momento em que Pedro vai afirmar a autoridade de Jesus como sendo o Messias esperado, e é nesse momento posterior que Jesus aparece transfigurado aos olhos de Pedro, mas esse momento é seguido pelo momento da negação, ou momentos da negação, cuja história você, eu e Pedro conhecemos muito bem. Mas haverá, meus queridos, um momento, um belíssimo e definitivo momento, em que poderemos finalmente fidelizar a nossa alma ao nosso Mestre. Esse momento está transcrito no último capítulo, no último dos 4 evangelhos, em João 21, quando Pedro ouve a pergunta de Jesus: Pedro, tu me amas mais do que eles me amam? João, capítulo 21, versículo 15. Sim, mestre, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E aquilo que o discípulo não pôde testemunhar, não pôde realizar, em um momento anterior o havia fortalecido para que, nesse momento, no momento posterior, no momento seguinte, permitisse a sua fidelização definitiva a Jesus. Meu querido, minha querida, meus amigos, foi assim com Pedro, assim será com João, com José, com Maria, com Letícia, com Bruna, com Oswaldo e com Paulo. Assim será com todos nós que estamos construindo passo a passo, dia a dia, a nossa trajetória de aproximação, aprofundamento, internalização e fidelização a Jesus, o nosso Mestre.